mais conhecida como Fran Cardoso. Sou uma mulher preta, tenho 32 anos, sou uma mulher de axé, sou produtora cultural, produtora executiva, locutora, tenho um podcast chamado Pele Preta e fui vítima de violência sexual no ano de 2011. Bem, nesse ano eu estava concluindo o meu curso de produção cultural na Universidade Federal da Bahia e estava saindo do estágio. Nesse dia eu resolvi sair um pouco mais tarde, por volta de 7h30, 8 horas da noite. Desci a ladeira do Barbalho para pegar meu ônibus tranquilamente. Nessa época eu morava no município vizinho, Lauro de Freitas. E nesse caminho eu fui abordada por um homem negro, desconhecido. Colocou essa arma na minha cintura e foi me conduzindo ali até as imediações de Nazaré. E o tempo todo eu tentava dialogar com ele para que ele não me ferisse ou para que ele não, a ponto de me machucar ou de me dar um tiro. Tentei algumas vezes chamar a atenção de alguns carros que passavam na rua, mas nada adiantou. E ali eu lembro que a noite estava bastante iluminada, era uma noite de lua cheia. E nesse lugar ele começou a me ameaçar, pediu para eu tirar todas as coisas da mochila, os meus pertences. Eu tirei, entreguei para ele. E aí ele falou, eu vou aproveitar que eu já estou aqui e a gente vai se divertir um pouco. E ele começa o processo de me violentar sexualmente. Eu tinha na época 21, 22 anos. Pedi ajuda às pessoas que estavam esperando o transporte. E nesse caso, quem passou primeiro foi a polícia militar. Então eu fui conduzida para um hospital chamado HGE, que é um dos maiores hospitais da cidade e é um hospital público. Chegando no HGE, e aí a gente passa por um processo que se chama anamnese, que é de fato o primeiro processo de acolhimento de uma instituição pública. Todos os casos que acontecem nas ruas, eles precisam ir para o HGE. Então você é acolhido por um profissional da saúde, ela faz todas as perguntas possíveis e imagináveis, desde se eu era virgem até como foi o ato em si. Precisa-se desse cadastro, porque a partir daí é que é encaminhado para as outras instituições, né? Existe um processo de acolhimento governamental, é muito importante que a gente fale sobre isso. Eu liguei para minha mãe, para minha tia, na época morávamos as três juntas, e elas vieram de Lauro de Freitas para Salvador para me acompanhar nos outros procedimentos. Então a gente sai do HGE e vai para o IML, né, que é o Instituto Médico Legal. Então é nesse espaço que tem todo o lugar onde você faz exames médicos, tá? Então a gente passa por uma mesa onde a gente tem que fazer exame de toque. Então vem uma pessoa que toca todo o seu corpo, principalmente os lugares onde houve penetração, porque eles precisam colher material para provar, inclusive, que houve ali um ato sexual, né? Que é um exame fisicamente doloroso, então a gente já passa aí por uma segunda violência. Então a gente foi para o IML, colheu o material, depois a gente é encaminhado para um instituto chamado Instituto Viver, e eles têm alguns tipos de acompanhamento, que é acompanhamento jurídico, acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, né? São os 3 acompanhamentos básicos que eles oferecem gratuito. Você conta tudo o que aconteceu pela 3ª vez, né? Porque eu tive que contar no HGE, no IML e no Instituto Viver. Então, é mais uma vez revivendo a história para que ela pudesse passar todos os exames de sangue, todas as vacinas que precisam ser tomadas, todas as injeções, todas as medicações. A gente toma uma espécie de... Uma espécie não, é um coquetel. A gente toma um coquetel que ele tomado dentro do que eles chamam de janela imunológica, ele tem a possibilidade de fazer com que você não contraia o vírus do HIV. Então, até o corpo se adaptar àquela medicação, demora muito tempo. Então, e a médica, ela não me fala sobre isso. A gente não recebe todas as informações que a gente deveria receber. A gente não sabe como o nosso corpo vai ficar. A gente tem um abalo psicológico, a gente tem um abalo físico. Então, depois que a gente passa pelo HGE, pelo Instituto ML, o acolhimento do Instituto Viver, é chegado o momento da denúncia. Então, nós fomos encaminhadas, eu, minha tia e minha mãe, para a delegacia. Primeiro,
mais uma vez, é uma instituição que não tem nenhum preparo para receber esse tipo de denúncia. A gente foi recebida somente por homens. E mais uma vez eu passo por uma nova violência, porque a forma como o policial colhe esse depoimento, ela é muito agressiva, né? Eu já sou olhada de cima a baixo porque eu estou de vestido. Então, os homens, as pessoas, mas assim, sobretudo os homens, eles seguem nos julgando pela roupa que nós vestimos. Então, eles de fato acreditam que a roupa que a gente veste é determinante para o processo da violência. Isso foi dito para mim durante o momento que ele estava colhendo o meu depoimento, né? Chegou uma hora que um deles falou assim: ah, mas você estava com essa roupa? E aí eu estava com minha mãe e com minha tia no momento do depoimento. É muito constrangedor, primeiro de tudo, você ter que dar um depoimento desse para um homem. Por conta da forma mesmo, para eles é como se a gente tivesse se exposto, né? Acaba sendo que a vítima é culpada pela violência que ela mesma sofreu. Isso é algo inadmissível. Então, mais uma vez eu reforço o quão é importante que os profissionais que trabalham nessas instituições, Polícia Militar, HGE, IML, Instituto Viver, que de todos é o mais bem preparado, porque é especialista em lidar com vítimas de violência, que esses profissionais estejam prontos, que esses profissionais sejam preparados para acolher essas vítimas. E aí a gente sai da delegacia e vai para o último lugar, né, que foi a Faculdade de Medicina da UFBA, onde eu fui tomar as vacinas, as injeções, enfim. Então, eu ainda tinha muitas etapas a cumprir depois do processo, além da etapa jurídica, né? O que ia ser feito dessa pessoa? Ele era um foragido, ele foi encontrado, foi levado para a delegacia para que eu fizesse o reconhecimento. O processo de ainda passar pela violência jornalística, né? A violência dos programas aí sensacionalistas. Na época que ele foi preso, ele apareceu no Se Liga Bocão e a família alegou que ele tinha problemas mentais, que ele não estava dentro das suas capacidades e que quem estava mentindo era eu, a vítima. E aí eu ainda fui exposta nesse sentido. As pessoas que sabiam da história sabiam que se tratava de mim, mesmo quando o meu nome não foi revelado. Minha mãe precisou de alguns anos de terapia por conta disso. Eu lembro de uma fala dela que foi muito forte para mim. Na primeira sessão que a gente foi juntas, e depois eu decidi que não ficaria mais. Ela falou: se eu pudesse, eu engolia e botava minha filha de volta para dentro de mim para que nada disso acontecesse com ela. Foi bem complicado para ela, inclusive entender que eu precisava voltar à vida, né? Sair de casa para mim, sair para trabalhar, sair para estudar, para concluir a faculdade, sair para ver os amigos, começou a ser um drama, começou a ser uma coisa muito absurda, porque minha mãe tinha medo de que acontecesse de novo, de que eu fosse violentada de novo, de que eu sofresse um assalto, de que eu sofresse um trauma, de que algo muito grave acontecesse. Só que o processo de ressocialização da vítima é muito importante, né? Quanto mais protegido ali por uma bolha a gente fica, mais fragilizado a gente fica. Não há um acompanhamento dessa vítima para que ela volte à vida normal, para que ela volte à vida cotidiana. E vida normal, quando eu falo, não é só ir para a rua não, tá? Vida normal é namorar, é ter relação sexual com outras pessoas, é você entender o seu corpo como um corpo que sofreu uma violência, mas um corpo que segue, um corpo que precisa seguir adiante. Um corpo que vai guardar essa marca, vai guardar essa cicatriz para sempre, mas que ele precisa ressignificar isso. E o meu medo, sobretudo, acho que mais do que o medo da minha mãe, era que as pessoas me tratassem como se eu fosse quebrar. Não, a gente não quer ser tratado como alguém que vai quebrar a qualquer momento. A gente quer que as pessoas olhem pra gente e entendam as marcas que a gente carrega. Para mim,
o processo de ressocialização, ele é um ponto-chave no futuro de alguém que foi vítima de violência sexual. A gente precisaria, de fato, ter pessoas que trabalhem especificamente com esse tipo de processo. O sistema ele precisa estar mais bem preparado para acolher esse tipo de vítima, para trabalhar com esse agressor, mas no caso da violência sexual, não é um objeto que é levado, é o seu corpo, é o seu templo que é invadido, né? A gente está falando de um corpo que para mim é sagrado. Eu sou uma mulher de axé, então tocar o meu corpo precisa ser com a minha permissão. O axé me deu toda a base, toda a estrutura de fé, de força, de foco, de determinação que eu precisava. Então, para mim, a fala é um processo muito poderoso de comunicação, mas sobretudo de cura mesmo. Foi como eu consegui superar assim, a questão da violência sexual, a questão do estupro, e a gente aprende a ressignificar aquilo, a gente aprende a contar essa história para ajudar outras mulheres, para ajudar outras pessoas, para falar o quanto é importante que sim, a gente faça a denúncia, o quanto é importante que sim, a gente acione os órgãos competentes.